Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos trabalhar com operações com números inteiros. Eu sou o professor Marcelo, vamos começar com o vídeo então. Nessa aula, iremos trabalhar especificamente com os seguintes conteúdos: a adição de números inteiros, a subtração de números inteiros e a adição algébrica. Adição. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, isso é muito importante, com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho mais 5 somado com mais 7, iremos pegar os seus módulos e adicionarmos. E em seguida mantermos o mesmo sinal. Como os sinais são iguais, eu mantenho o sinal. Então o módulo de mais 5 é 5, o módulo de mais 7 é 7. Então 5 mais 7 iremos ter como resultado mais 12. Nesse outro exemplo, nós temos menos 7 somado com menos 9. Então, faremos o módulo de menos 7 somado com o módulo de menos 9. Sabemos que o módulo de menos 7 é 7 e o módulo de menos 9 é 9. Então, fica 9 somado com menos 7, que é igual a 16. Como que nós temos uma soma de sinais iguais, eu faço a soma e conservo o sinal. Nesse caso, obteremos como resultado menos 16. Quando adicionamos números inteiros agora com sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do maior número, da seguinte forma. Por exemplo, menos 15 somado com mais 27, observa aqui que são números de sinais diferentes. O que eu faço? Eu vou efetuar a subtração entre os seus módulos e conservar o sinal do maior termo. Podemos perceber que o maior número que nós temos é o 27, então iremos ter como resultado um número positivo. Então, o módulo de mais 27 é 27 e o módulo de menos 15 é 15, então iremos ter 27 menos 15 e iremos ter como resultado mais 12. Nesse outro exemplo, mais 54 somado com menos 72, iremos fazer do mesmo modo. Como são somas de sinais diferentes, iremos fazer uma subtração e conservar o sinal do maior número. O maior número é 72 e tem sinal negativo, então iremos obter um resultado negativo. Vai ficar 72 menos 54, obteremos como resultado menos 18. Então, gente, toda vez que fizermos uma soma com números de sinais diferentes, iremos subtrair esse número e conservar o sinal do maior número. Propriedades da adição. Propriedade 1. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Por exemplo, mais 72 somado com mais 3 é igual a mais 5, e mais 5 é um número inteiro. Menos 8 somado com menos 4 é igual a menos 12, e menos 12 pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 15 somado com mais 12 é igual a menos 3, e menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Mais 9 somado com menos 7 é igual a mais 2, e mais 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Propriedade 2. A ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Por exemplo, se nós tivermos 18 somado com menos 9, obteremos como resultado mais 9. Nesse caso aqui, como é uma soma de sinais diferentes, fazemos uma subtração e conservamos o sinal do maior, que fica positivo. Se nós fizermos essa mesma operação, agora colocando menos 9 em primeiro e depois o mais 18, vai ficar menos 9 somado com mais 18. Temos uma soma de sinais diferentes
iremos fazer uma subtração e conservar o sinal do maior, que vai ficar 18 menos 9, que resta mais 9. Concluímos com esses dois exemplos que o mais 18 somado com menos 9 é igual a menos 9 somado com mais 18. Ou seja, se trocarmos as ordens das parcelas, não irá alterar em nada no resultado. Nessa propriedade, nós chamamos ela de comutativa. Propriedade 3. Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Vamos ver aqui um exemplo. Se nós temos menos 12 somado com mais 5 somado com menos 7, se fizermos a soma desses dois primeiros termos e em seguida o resultado somar com menos 7, iremos ter o seguinte: menos 12 somado com menos 15 é igual a mais 3. E mais 3 somados com menos 7, iremos obter como resultado menos 4. Se fizermos agora a soma dos dois últimos termos aqui, que é o 15 somado com menos 17, iremos ter o seguinte: 15 somado com menos 17, e em seguida iremos adicionar menos 12. Vai ficar o seguinte: repete o menos 12, mais 15 somado com menos 17, iremos obter mais 8. Agora, fazendo essa operação, menos 12 somado com mais 8, iremos obter como resultado menos 4. Então, tanto faz pegarmos inicialmente as duas primeiras parcelas ou as duas últimas parcelas, o resultado será o mesmo. Então, se associarmos essas parcelas de forma diferente, não alterem nada no resultado. Essa é a propriedade associativa. Propriedade 4. O número 0 é o elemento neutro da adição em Z. Por exemplo, 14 somado com 0 é igual a 0 somado com 14, que é igual a 14. Menos 9 somado com 0 é igual a 0 somado com menos 9, que é igual a menos 9. Essa é a propriedade da existência do elemento neutro. Ou seja, qualquer número adicionado com 0 ou 0 adicionado com qualquer número vai resultar naquele número. Observação: além dessas propriedades da adição, que também são válidas para o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros apresenta uma nova propriedade, que é a propriedade da existência do elemento oposto. Por exemplo, mais 9 somado com menos 9, isso vai ser igual a 0. Nesse caso, o menos 9 é o elemento oposto, que também podemos chamar de simétrico, do 9. E o 9 é o elemento oposto do menos 9. A soma de dois números opostos é igual a 0, como nós podemos observar aqui, né? No caso, o mais 9 é o oposto de menos 9 e a soma deles dois resulta em 0. A notação simplificada. Os números inteiros positivos são também números naturais. Podemos, por exemplo, escrever o mais 5 ou simplesmente 5. A expressão mais 7 somado com mais 12 tem o mesmo significado que 7 somado com 12. Ou seja, quando o número for positivo, não há necessidade de colocarmos esse sinal antes do número. Observe também que mais 14 somado com menos 10 tem o mesmo significado que mais 14 somado com 10. Como sabemos, não há necessidade de colocar o sinal positivo antes, então podemos escrever simplesmente como 14 menos 10. Menos 8 somado com menos 13 tem o mesmo significado que menos 8 menos 13. A essa forma simplificada de escrever uma sentença com números inteiros, aplicamos as mesmas propriedades operatórias que já estudamos. Subtração. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tenho
mais 17 menos mais 18, como podemos fazer essa operação? Podemos fazer o seguinte, podemos somar esse número aqui com o oposto desse 8. Vai ficar o seguinte, mais 17, o oposto de mais 8, nós sabemos que é menos 8, então vai ficar 17 somado com menos 8. Nós sabemos que, como são sinais diferentes, a gente vai fazer o quê? Iremos subtrair e conservar o sinal do maior número, que vai ficar positivo. Então, 17 menos 8, iremos obter como resultado mais 9. Na forma simplificada, podemos fazer da seguinte forma. Simplesmente 17 menos 8, que é igual a 9. Esse 17, esse mais 17, eu posso escrever ele simplesmente como sendo 17. Esse mais 8, eu posso escrever como sendo simplesmente o oposto dele, que é menos 8. E o mais 9 eu posso escrever simplesmente como sendo 9. Adição algébrica. Vamos considerar as seguintes situações. A adição em Z, por exemplo, menos 8 somado com mais 5 igual a menos 3. E a subtração em Z, menos 8 menos mais 5 é igual a menos 8 somado com menos 5, que é igual a menos 13. Como toda subtração em Z pode ser transformada em adição, dizemos que a adição e a subtração de números inteiros podem ser consideradas uma única operação, chamada adição algébrica, cujo resultado é chamado de soma algébrica. Por exemplo, 6 menos 8, menos 15 mais 7, menos 9 mais 8, 9 mais menos 8 somado com 4, menos 23 mais 12 menos 9, são alguns exemplos de adições algébricas. Toda expressão numérica que contém somente as operações de soma ou subtração, ou as duas ao mesmo tempo, representa uma adição algébrica. Vejamos alguns exemplos. Vamos calcular a adição algébrica. Menos 17 somado com 40, mais 21, menos 16, menos 33. Solução. Reescrevemos aqui a expressão. Faremos aqui, primeiramente, essas duas primeiras parcelas. Menos 17 somado com 40 são, aqui no caso nós temos uma soma com sinais diferentes. A gente subtrai e considera o sinal do maior, que é positivo. Então 40 menos 17 resulta em 23. Agora faremos esses dois aqui, que é 21 mais 21 menos 16. Sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior, que vai ficar positivo. Vai ficar 21 menos 16, resta 5. Agora, baixamos aqui o que ficou, que é o 33. Faremos agora essa outra operação. 23 somado com 5 menos 33. 23 somado com 5 é 28 menos 33. 28 menos 33 é uma soma com sinais diferentes. Subtrai e considera o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? É o negativo, que é o sinal do 33. Então, iremos obter como resultado menos 5. Um outro exemplo aqui. Qual o valor da seguinte adição algébrica? Menos 7 mais menos 5 mais 4 mais 10 somado com menos 6. Nesse caso, podemos observar que apareceu alguns parênteses aqui. Vamos para a solução. Repetimos aqui a expressão. A primeira coisa que devemos fazer é resolver o que está dentro dos parênteses, né? Então, eu vou repetir. Menos 7 mais sinais diferentes. Subtrai e considera o sinal do maior. O maior é o 5, então vai ficar negativo. 5 menos 4 vai restar 1, então fica menos 1. Mas, nesse caso aqui, eu posso escrever esse mais menos 6 como simplesmente menos 6. Vai ficar igual menos 7. Aqui esse mais menos 1 eu posso escrever simplesmente como sendo menos 1.
somado, fazendo essa operação aqui, sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, vai ficar mais. 10 menos 6 vai restar 4. Temos aqui essa última expressão aqui. Fazendo menos 7 menos 1, são sinais iguais. Eu somo e considero o mesmo sinal, que vai ficar menos 8 somado com 4. Menos 8 somado com 4 são sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e considero o sinal do maior. O sinal do maior é negativo, que é menos 8, que iremos ficar como resultado menos 4. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos calcular a seguinte adição algébrica. Vamos para a solução. Repetindo aqui a expressão, nós temos a primeira coisa que devemos fazer é resolver sempre o que está dentro dos parênteses, né? Então vamos lá, repetindo tudo que está fora do parênteses. Dentro do parênteses nós temos uma operação com sinais diferentes. Nesse caso iremos subtrair e conservar o sinal do maior, que é negativo. 12 menos 10 iremos ficar com menos 2. Repete o restante. Vamos continuar. Então, iremos resolver os parênteses aqui, ó. Esse menos 2, iremos fazer o seguinte. O oposto, iremos fazer uma soma, né? A gente sabe que podemos resolver uma subtração simplesmente com o oposto do número. Então, o oposto de menos 2 é 2, então iremos colocar mais 2. Fazendo agora o que está dentro do colchetes, vamos continuar. Repete o que está fora. Aqui dentro do colchete, fazendo 17 somado com 2 dá 19, menos 3. Continuando aqui, 2 menos 11 somado com 16. Fazemos aqui essa operação, 19 menos 3, e obtemos como resultado o 16. São sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. Fazendo agora o que está dentro das chaves, vai ficar o seguinte. Sinais diferentes, que está aqui nas chaves, sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, iremos ficar com 5. Só que ficou com sinal positivo, só que eu tenho um sinal de menos fora. Então, eu posso escrever o mais 5 que ficou aqui dentro simplesmente como sendo menos 5. Restando simplesmente essa subtração. Aqui no caso nós temos sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior, iremos obter como resultado menos 3. Olha só, gente, na aula de hoje era isso. A adição de números inteiros, a subtração de números inteiros e a adição algébrica. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima aula.